Canção Nova está à beira do colapso e muitos ainda não entenderam o que está acontecendo. Uma das maiores comunidades católicas do Brasil, a comunidade Canção Nova, logo após a morte de seu fundador, Monsenhor Jonas Abib, enfrenta mais uma crise e dessa vez vem da parte de seus membros. Se muitos católicos duvidavam da presença real de Jesus na comunidade, dessa vez vai entender o verdadeiro significado por trás dessa obra. Mas o que será de tão oculto que está acontecendo dentro da Canção Nova que muitos ainda não entenderam? Fique até o final do vídeo que você vai entender já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após alguns membros da comunidade Canção Nova romper de forma repentina seu chamado à vocação, Padre Roger Luiz vem a público e fez esse esclarecimento. Acompanhe comigo. A paz de Jesus, querida família Canção Nova, você que faz parte da nossa família, tem acompanhado notícias de irmãos que se distanciaram desta obra de Deus por diversos motivos, como afastamento, desligamento, etc. Para justificar sua decisão, alguns acabaram criando narrativas, acusações que não correspondem à realidade ou sem qualquer prova. Na maioria dessas ocasiões, nós tomamos uma postura de apenas nos unir em oração e abençoar os que se afastaram. Contudo, sentimos que este é o momento de partilhar com você um pouco sobre tais circunstâncias que são difíceis e muito desafiantes para nós. É comum em uma obra com tantos membros que alguns naturalmente escolham seguir outros caminhos. Nós, com muito amor e sinceridade, rezamos por esses irmãos e os queremos muito bem. E estamos aqui para afirmar que a Canção Nova continua a mesma. Ela é um carisma de Deus que pertence à Igreja, não sendo propriedade de quem quer que seja. Como uma comunidade de direito pontifício, ou seja, reconhecida oficialmente pela Igreja Católica como um caminho sério para a santidade, nós caminhamos orientados pelo Vaticano à luz das normas da Igreja. Esta estrutura eclesial garante que a missão continue e o nosso compromisso com você que evangeliza conosco seja de total transparência e boa fé. As medidas recentes do Vaticano têm orientado para que haja uma rotatividade saudável de cargos nos órgãos de governo, nas comunidades. Essa é uma orientação da Igreja para prevenir abusos e garantir que ninguém se aproprie de uma obra de Deus. Nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos ensinou ao longo desses quase 50 anos que essa obra é um sopro do Espírito Santo a serviço da Igreja e uma resposta de amor para evangelizar o mundo. Meus irmãos, apesar de nós experimentarmos a dor da perda de algumas vocações, um sinal que nos dá muita esperança são as novas vocações. A cada novo ano, mais de 100 novos membros ingressam na comunidade. Portanto, o carisma segue vivo, graças a Deus. Atualmente nós somos mais de 1.700 membros em missões no Brasil e em outros países. Alguns bastante conhecidos e outros que muitas vezes no anonimato sustentam essa missão, com suor, com dedicação e muita oração. A Canção Nova continua fiel à sua missão de evangelizar e levar às pessoas o batismo no Espírito Santo, como muito bem nos incentivou o nosso pai fundador. Só no ano passado, mais de 2 milhões de pessoas foram alcançadas por nossos eventos de evangelização. Junto com você, nós queremos realizar o grande desejo do nosso fundador, ou seja, evangelizar e ser uma linda comunidade de amor e adoração. A Canção Nova, ela continua a mesma pela fidelidade de cada missionário que oferta a sua vida para concretizar o legado do Padre Jonas, mas também pelo povo que nos ajuda nesta obra, porque nós somos família. E caso você, que é família, tenha alguma dúvida, nós criamos um canal exclusivo para ouvir você responder as suas perguntas. Entre em contato, fale conosco, @comunidadecançãonova.com. Como nós costumamos sempre dizer, somos família. E como é linda a nossa família. Todo esse esclarecimento do Padre Roger Luiz foi justamente após esse pronunciamento do missionário Cassiano Meirelles. Vejam só. Comunicado oficial de desligamento da comunidade Canção Nova. No dia 18 de março de 2026, entreguei ao presidente da comunidade Canção Nova a minha carta pedindo formalmente o meu desligamento da comunidade Canção Nova, na qual fui membro por 13 anos, no grau de pertença do segundo elo, Aliança. Uma decisão amadurecida ao longo do tempo, tomada após
intenso discernimento pessoal, espiritual, humano. E que nasce não de precipitação, mas da consciência de que determinados ciclos, quando esgotados em sua possibilidade de continuidade saudável, exigem lucidez, honestidade e coragem para serem encerrados. Durante esses anos, procurei viver com fidelidade o compromisso assumido, oferecendo minha dedicação, minhas capacidades e meu trabalho à missão evangelizadora, sustentado pelo desejo sincero de servir à igreja e colaborar com o carisma que me foi confiado. Contudo, ao longo dessa trajetória também se acumularam experiências marcadas por desgastes profundos, incompreensões recorrentes, indiferenças dolorosas, juízos injustos e situações que, humanamente e espiritualmente, produziram um ambiente cada vez mais difícil de sustentar com serenidade interior. Numa conversa com a formação local, diante dos fatos que eu partilhei, a leitura que fizemos foi que, segundo a compreensão interna da comunidade, eu teria me tornado uma ameaça em razão da amizade mantida com a Paula e com o Felipe. Receber esse tipo de leitura sobre vínculos humanos e relações de amizade foi algo profundamente doloroso, especialmente dentro de um ambiente onde se espera maturidade, discernimento e caridade. Na comunidade é muito utilizada a expressão amor de corpo, mas na prática, o que eu testemunhei foi um amor fragmentado, onde alguns são tratados com caridade e acolhimento, enquanto outros são tratados com desprezo e indiferença. 2 pesos e 2 medidas. Para uns, a misericórdia, e para outros, o rigor da regra. Hoje a comunidade Canção Nova é uma outra comunidade, diferente da que tínhamos com o Padre Jonas, vivo, à frente. Sim, é uma comunidade diferente. E eu creio que essa diferença vai provocar discernimentos e talvez respostas como essa minha. Da minha parte, permaneceu o esforço sincero de preservar a comunhão, manter o respeito institucional e sustentar a fidelidade mesmo em contextos internamente desafiadores. Entretanto, chega um momento em que a permanência deixa de significar fecundidade e passa a exigir um custo demasiadamente alto. Por isso, reconheço diante de Deus que este é o tempo de encerrar este ciclo, sem negar o valor do que foi vivido, mas também sem ignorar as realidades que tornaram este caminho insustentável em sua continuidade. Saio levando gratidão por tudo aquilo que foi verdadeiro, pelas experiências que contribuíram para a minha formação, pelas pessoas que fizeram parte dessa história e por tudo o que de algum modo cooperou para o meu amadurecimento humano e espiritual. Jamais negarei o valor da caminhada feita, mas reconheço que há tempos em que permanecer deixa de ser fidelidade e passa a ser desgaste. Tá, e agora, Cassiano, o que vai ser? Seguirei firme na missão de evangelizar. Eu fui formado na escola de Padre Jonas Abib. O fato de não ter mais um vínculo institucional não altera de maneira nenhuma o propósito da minha missão. Por fim, desejo que Deus continue conduzindo a Canção Nova segundo a sua vontade. E sigo em paz, confiando que Ele permanece soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, aqui estamos diante de um fato que, independente do grau a que chegamos, seja a nível espiritual ou até mesmo de maturidade, o importante é prosseguir decididamente. A maior preocupação desse esclarecimento do Padre Roger Luiz não é pelo fato de perder os membros da comunidade, e sim de como será a partir de agora o processo de discernimento para os novos membros que virão e mostrar que toda vocação, seja ela qual for, matrimonial, religiosa ou missionária, todas elas se configuram a paixão
morte e ressurreição de nosso Senhor. Todo vocacionado deve entender na carne que Jesus se sentiu sozinho, maltratado, ferido, negado e, por fim, crucificado pelos seus amigos até hoje, como nós, membros da Santa Igreja Católica, fazemos com ele. Mas aí eu pergunto, será que o evangelho pregado hoje é ainda aquele que renuncia a si mesmo, toma a cruz de cada dia e segue o chamado? Para você entender melhor o que eu estou falando, vejam só esses dois depoimentos. Comunicado oficial da minha permanência na Canção Nova. Esse ano eu completei 10 anos de comunidade. Sou novo ainda no carisma, mas 1/3 da minha vida já se passou nesse lugar. E nesse tempo eu tenho recordado das coisas que eu já fiz na Canção Nova. Eu sei que muita gente não faz ideia, não tem dimensão daquilo que está além dos palcos, dos programas de TV. Logo que eu cheguei em Cachoeira Paulista no meu primeiro ano, eu trabalhei no setor de infraestrutura. E na minha primeira semana de trabalho, eu estava varrendo a chácara, trabalhando com o pessoal da manutenção, roçando, rastelando em cima do trator, no caminhão, recolhendo lixo. E talvez até mesmo nos finais de semana de acampamento você possa ter me visto aí no meio do povo, organizando fila, como segurança, ou dirigindo ambulância de bombeiro, enfim. Eu não estou dizendo isso para me enaltecer, muito pelo contrário, mas para dizer que existe uma multidão de missionários que faz muito mais. E o que me faz permanecer é o chamado de Deus. Se eu pudesse resumir a missão da Canção Nova, seria naquele trecho do Evangelho em que Jesus está pregando para uma multidão, curando, e os discípulos, ao perceberem que a hora já ia avançando, e por estarem num lugar mais afastado, mais deserto, eles falam para Jesus: Jesus, libera o povo, eles estão sem comer, esse povo vai desmaiar no meio do caminho. E Jesus simplesmente fala para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. E ali aqueles discípulos falam: a gente só tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E ali Jesus realiza o milagre e os discípulos distribuem os cestos cheios daquele alimento. E talvez você possa me perguntar: Fagner, será que um dia a Canção Nova vai acabar? E aí, com muita certeza, eu digo para você que enquanto houver missionários consagrados, dispostos a oferecer tudo, mesmo que seja pouco, os 5 pães e os seus 2 peixes, com disposição de alimentar um povo, Deus ele continuará a realizar um milagre e continuará alimentando um povo que tem sede do seu amor, tem sede da sua palavra. Essa é a nossa missão. O milagre quem faz é o Cristo. A nossa parte é simplesmente recolher aquele pouco e confiar no Mestre, no Senhor, que faz a multiplicação, que realiza o milagre. E eu escolho permanecer, dando tudo pela missão. E como o Padre Jonas dizia, tudo é tudo. Seja no palco, seja varrendo a chácara, servindo com alegria, até Jesus voltar. Missionários da comunidade Canção Nova, a casa caiu, porque eu vim expor vocês. As pessoas merecem saber a verdade. Oi, eu sou a Bia Valdez, filha de missionários da comunidade Canção Nova. Cresci, nasci aqui, então eu tenho propriedade pra falar. Tem coisas que a televisão, que as mídias não te contam. Pra começar, eu queria te dizer que existem muitos missionários que não estão no palco. Vocês acham que todo mundo aparece na TV, mas não. Sabe onde é que a maioria deles fica? Nas escalas, trabalhando, servindo, acolhendo. Inclusive, se você vem aqui pra Canção Nova, você com certeza já passou por vários missionários que você nem fazia ideia que eram missionários. Claro que existem aqueles que aparecem na TV, mas eu vou te contar quem eles são de verdade por trás da câmera. Sabe outra coisa que eu vejo, inclusive com esses missionários que rezam pelas famílias, pelos casais, pelos filhos? Sabe o que eu vejo? Quanto eles sofrem porque eles deixaram as próprias famílias e não deixaram um mar de rosas. Normalmente, esses missionários que tanto entregam e cuidam dos outros têm situações familiares que você não faz ideia e derramam lágrimas de longe. É esse negócio de saber que na entrega você cuida das coisas de Deus e Ele cuida dos seus. Mas dói. Outra coisa que eu vejo muito é como esses missionários são um com o outro. Quando meu avô faleceu,
Em 2024, nós estávamos no velório do meu avô e tios e tias da comunidade foram lá participar desse momento com o meu pai. O padre Wagner Ferreira foi lá em casa dar um abraço no meu pai. E olha que a agenda dele é lotada, tá? Inclusive, quando alguma coisa acontece com esses missionários, feliz dia 2 de fevereiro pra vocês. O colapso que a Canção Nova enfrenta hoje é o colapso da crise de fé, não da comunidade, e sim dos próprios membros. Pois num país que a teologia da libertação e o modernismo se instalam, por mais que os fiéis tenham o total conhecimento desse câncer espiritual, é quase impossível não receber o mínimo que seja desse dardo inflamado diabólico. E é por isso que trouxe esse vídeo do Padre José Augusto mostrando o que precisamos entender de uma vez por todas o cumprimento do que é ser missionário da Canção Nova. Vejam só. Não estudou o estatuto como deveria ter estudado, porque o Padre João disse que quem vier para essa comunidade e achar que vai encontrar pessoas perfeitas vai se decepcionar, e deixou bem claro isso. Estamos no processo de santificação, dia após dia. A gente dá uma melhoradinha, depois quando a gente pensa que está melhor, já pisa na bola lá de novo, e a gente vai caminhando. E caminhando. Não sei se vocês que estão em casa sabem, para se entrar na Canção Nova, na comunidade Canção Nova, não somente na Canção Nova, nos salesianos, nos jesuítas, em qualquer ordem, qualquer congregação religiosa, para se entrar é todo um processo que é feito. Aqui na Canção Nova é assim, entra... Agora tem a imersão, né? Tem a imersão. Essa novidade dentro da comunidade. Tem a imersão, depois tem o pré-discipulado, depois... Discipulado. E depois? Juniorato. Aí depois do juniorato... Vida consagrada. Isso, e depois? Depois o definitivo. O definitivo. Desde o pré-discipulado, não, desde na imersão, até chegar no definitivo, vai aí uns 8, 9 anos, 10 anos discernindo. Quando a gente entra, é engraçado, né, que a gente vê todo mundo cantando, né? Oh, como é linda a nossa família, essa família maravilhosa, que é igual a toda e qualquer família, gente. Toda e qualquer família. A única família perfeita é a Trindade. Lá no céu. Aqui, não. Aí nós vamos entrando, vamos estudando, vamos vendo. Nossa, não sabia que o Padre Augusto era assim, não. Ele parecia ser de outro jeito. Mas Deus me chamou para conviver com o Padre Augusto, com aqueles defeitos, com aquelas falhas que ele tem. Com os defeitos do Padre Jonas. Agora não tem mais não, já foi? E aí nós vamos vendo nos estatutos, e os estatutos vão nos mostrando, e a gente vai... Só que vai acontecendo uma
batida de coração. Meus irmãos, é impossível não dizer que Jesus não habita nessa comunidade. Qual vocação que não entra em crise? Qual vocação que a pessoa não tem vontade de chutar o balde e ir embora? Qual vocação que, mesmo adoecido corporalmente, não se entrega aos trabalhos? E se você que está me ouvindo passa por alguma dessas dificuldades, deixa aqui o seu testemunho nos comentários. E se você acredita que Jesus habita nessa grande obra da Canção Nova, escreva aqui nos comentários também: eu acredito nessa obra. Não esqueça também de dar o seu like e, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!